Olá, façamos hoje a leitura do capítulo 5 do livro de 2 Reis da Bíblia Sagrada. Naamã é curado da lepra. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito. Porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão homem valoroso, porém leproso. 2 Reis 5, 2. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram preso uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. 2 Reis 5, 3. E disse esta a sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. 2 Reis 5, 4. Então entrou Naamã e o notificou a seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina, que é da terra de Israel. 2 Reis 5, 5. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata e 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de vestes. 2 Reis 5, 6. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti esta carta, saibais que eu te enviei, Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. 2 Reis 5, 7. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim, para eu restaurar a um homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos e vede que busca ocasião contra mim. 2 Reis 5, 5. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as suas vestes? Deixai-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. 2 Reis 5, 9. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. 2 Reis 5, 10. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne se tornará e ficarás purificado. 2 Reis 5, 11. Porém, Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, por-se-á em pé, invocará o nome do Senhor, seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. 2 Reis 5, 12. Não são, porventura, Abná e Farpá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. 2 Reis 5, 3. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te disser alguma grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te ele: lava-te e ficarás purificado. 2 Reis 5, 14. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Glória a Deus, aleluia. 2 Reis 5,15. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e veio e pôs-se diante dele e disse: eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus senão Israel. Agora, pois, te peço que tomes uma bênção do teu servo.
Segunda Reis 5:16. Porém ele disse: vive o Senhor, em cuja presença estou, que a não tomarei, e estou com ele, para que a tomasse, mas ele recusou. Segunda Reis 5:17. E disse Naamã: seja assim, contudo, desse a este teu servo uma carga de terra de um jugo de mulas, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Segunda Reis 5:18. Nisso perdoe o Senhor a teu servo, quando meu Senhor entrar na casa de Rimom para lhe adorar, e ele se encostar na minha mão, e eu também me tenha de encurvar na casa de Rimom. Quando assim me curvar na casa de Rimom, nisso perdoe o Senhor a teu servo. Segunda Reis 5:19. E ele lhe disse: vai em paz. E foi-se dele a uma pequena distância. Geazi atacado da lepra. Segunda Reis 5:20. Então Geazi, moço de Eliseu, homem de Deus, disse: eis que meu senhor impediu a este Sírio Naamã que da sua mão se desse alguma coisa do que trazia, porém tão certo como vive o Senhor, que hei de correr atrás dele e tomar dele alguma coisa. Segunda Reis 5:21. E foi Geazi em alcance de Naamã, e Naamã, vendo que corria atrás dele, saltou do carro a encontrá-lo e disse: vai tudo bem? Segunda Reis 5:22. E ele disse: tudo vai bem, meu senhor. Me mandou dizer: tudo vai bem. Meu senhor me mandou dizer: eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens dos filhos dos profetas da montanha de Efraim. Dá-lhes, pois, um talento de prata e 2 mudas de vestes. Segunda Reis 5:23. E disse Naamã: ser servido tomar 2 talentos. E estou com ele. E amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos, com 2 mudas de vestes, e pô-las sobre 2 dos seus moços, os quais os levaram diante dele. Segunda Reis 5:24. E, chegando-se ele à altura, tomou-os das suas mãos e os depositou na casa, e despediu aqueles homens e foram-se. Segunda Reis 5:25. Então ele entrou e pôs-se diante de seu senhor, e disse-lhe Eliseu: de onde vem Geazi? E disse: teu servo não foi nem a uma nem a outra parte. Segunda Reis 5:26. Porém ele lhe disse: porventura, não foi contigo o meu coração quando aquele homem voltou de sobre o seu carro a encontrar-te? Era isso a ocasião para tomares prata, e para tomares vestes, e olivais, e vinhas, e ovelhas, e bois, e servos e servas? Segunda Reis 5:27. Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua semente para sempre. Então saiu de diante dele leproso, branco como a neve. Bem, vejamos alguns comentários aqui acerca do capítulo 5 de Segunda Reis. O primeiro comentário é o seguinte, sobre a Síria. Diz: a Síria, um país extenso e a nordeste de Israel, possuía uma relação instável com Israel. Os reis, no tempo de Naamã, o rei sírio era Ben-Hadad III, que se tornou um aliado de Acabe contra os invasores assírios. Os 2 países ainda lutavam pelas cidades da fronteira e atacavam o território um do outro. Durante a administração fraca de Jorão, a Síria se tornou ainda mais hostil. A luta por Ramote-Gileade, na qual Acabe morreu, continuava em andamento 8 anos depois. Apesar disso, os reis de Israel e da Síria mantinham algum tipo de relação diplomática. Com relação ao versículo 17, diz o seguinte: Naamã requisitou uma porção de terra de Israel, para que pudesse adorar Yahvé em seu próprio solo, ou talvez para usar a terra na construção de um altar na Síria. Seu pedido sugere que, apesar de crer em Yahvé como Deus único e verdadeiro, ele ainda o considerava uma divindade local, limitada como seus próprios deuses. Naamã queria
queria terra que pertencesse ao Senhor a fim de adorá-lo. Apesar de seu desejo sincero de adorar a Deus, ele demonstrou sua falta de conhecimento acerca de Yahvé. 2 Reis 5:18, o comentário é o seguinte: Rimon era o deus principal do rei da Síria. Seu nome, um significado possível é trovão, sugere que Rimon era um deus do vento, da chuva e das tempestades. Com relação aí no capítulo 5, o último comentário está aqui no versículo 20, que diz: Era costume pagar os profetas por seu serviço. Os profetas da corte de Acabe eram sustentados pela coroa. Saul se dispôs a pagar Samuel por sua ajuda. Muitas vezes os verdadeiros profetas recusavam o pagamento. Bem, aqui ainda nesta Bíblia, há um comentário sobre a serva de Naamã, né? E é um comentário que diz assim: um instrumento de bênção. A serva de Naamã, um instrumento de bênção. Vamos ver então esse comentário. Diz assim: a serva de Naamã, provavelmente uma pré-adolescente, foi capturada e levada para a Síria durante o reinado de Jorão, filho de Acabe, numa época em que Israel sofreu várias invasões de nações vizinhas. Apesar de estar vivendo numa terra estranha e trabalhando para pessoas que talvez tivessem matado seus pais, ela demonstrou um desejo de servir bem aos seus senhores, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens. Está escrito em Efésios 6, versículos de 5 a 8. Né? Bem, sem dúvida, essa menina hebreia recebera o ensinamento de que sua vida estava sob os cuidados de Deus. Apesar de se encontrar num ambiente pagão, manteve um compromisso firme com Yahvé, o Deus de misericórdia. Decidida a revelar a superioridade do Deus de Israel sobre os deuses pagãos da Síria, mesmo no ambiente de guerra e de opressão, essa jovem exercitou sua fé simples e testemunhou do poder de Deus para curar a lepra. Graças a esse testemunho perseverante, Naamã não apenas foi curado da enfermidade, mas também colocou de lado seu orgulho e veio a crer no Deus de Israel. Bem, e para finalizar, está escrito: a serva de Naamã mostrou como até uma criança pode se lembrar e obedecer de todo o coração os mandamentos de Deus em meio a circunstâncias difíceis. Apesar de parecer apenas uma personagem coadjuvante na história de Israel, ela se tornou um instrumento eficaz para um dos milagres mais importantes do Antigo Testamento. Bem, então, realmente, né, a palavra de Deus descreve alguns milagres de cura, né, pessoas que estavam enfermas e que foram curadas pelo agir de Deus. Que seja assim nas nossas vidas. Bem, meu nome é Lúcia Marques e meu canal é a Leitura da Bíblia. Até o próximo encontro, se Deus assim o permitir. E encerramos hoje, né, a leitura do capítulo 5 do livro de 2 Reis da Bíblia Sagrada.